Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do habitual, já que caso você não tenha percebido pelo título e pela thumb, eu vou falar sobre e se os personagens de Dragon Ball tivessem stands de Jojo? Sim, pode parecer meio confuso, mas eu vou escolher de acordo com a habilidade ou personalidade dos personagens. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, eu tenho duas coisas a falar. Bom, a primeira delas, é claro, caso você esteja caindo de paraquedas e não saiba o que são stands de Jojo, eu vou explicar. Basicamente, os stands são como se fossem a manifestação da alma dos personagens. Manifestações essas que têm poderes, né? É o sistema de poder que tem. E existem alguns fatores que acabam determinando quais vão ser os poderes dos stands, mas aqui basicamente eu vou usar a personalidade ou alguma habilidade que o personagem tem em questão. A segunda é óbvio, os meus entendimentos sobre Jojo não vão ser tão profundos e eu nem vou saber tantos stands assim, porque basicamente por alguns problemas eu não consegui terminar de assistir a parte 6 e eu nem assisti a parte 5. Então, fãs de Jojo, não me julguem se eu falar alguma besteira aqui. E o primeiro personagem que vai ser basicamente um bônus aqui é o Mestre Kami, onde basicamente, para fazer sentido com toda aquela questão das artes marciais e do envelhecimento do Mestre Kami, eu daria o Ramon para ele. Porém, né, Ramon não é stand. Mas tem um stand que o usuário de Ramon desbloqueia, que é justamente o Hermit Purple. Eu acho que é um stand que combinaria até com essa questão do o Mestre Kami e o Joseph eram meio tarados e bons estrategistas no combate. Porém, aquela questão de revelar o futuro eu não curtiria muito não. Agora, que tal falarmos sobre o verme verde favorito da galera? O Piccolo, ou Pecolão para os mais íntimos, tem duas saídas. Se for o Piccolo que a gente conhece, que é mais bondoso, eu acho que combinaria bastante com o Mago Vermelho. E eu digo isso porque tanto a personalidade do nosso Piccolo quanto o papel dele lembra bastante o Avidon. São personagens ali bem responsáveis e sábios, e tem até um senso de humor parecido. E o poder do Mago Vermelho, pela aparência dele, acho que já é meio óbvio. Ele não só é bem forte fisicamente, né, mas ele tem poder de fogo também. E sim, eu sei que esse poder não combina especificamente com o Piccolo, mas a personalidade dele lembra bastante a do Avidon. Mas agora, se formos considerar o Piccolo maligno, que é do clássico até a saga Frieza mais ou menos, creio eu que faria sentido com as habilidades dele e a forma que ele age se ele fosse um vampiro. Mas isso atrapalharia lutas que acontecessem de dia, então eu não sei. Bom, e o próximo que eu tenho para falar é o Kuririn, que esse carinha aqui foi difícil de pensar, é sério. Mas creio eu que o Harvest do Shigeki faria sentido. Não só porque, assim como o Shigeki, o Kuririn é um anão completamente esquisito e também parece que gosta de trapacear nas coisas, porém ambos não são tão fortes assim, pelo menos fisicamente. No caso do Kuririn, ele é muito forte, porém não no mundo dele. Já o Shigeki, ele é só fraco mesmo. Basicamente, o stand deles são todos esses bichinhos que podem se multiplicar e que, apesar de não serem tão fortes assim, justamente por se multiplicarem e se forem usados por alguém que é bem inteligente, poderiam sim dar trabalho para alguém forte. E o motivo principal para eu ter escolhido ele também é porque os personagens têm fins parecidos. Agora, o próximo é um personagem que eu de verdade pensei muito, mas eu sinceramente não achei ninguém que combinasse com ele, que é o Trunks do futuro. Falando especificamente sobre personalidade, eu creio que não tem algum personagem de Jojo que pareça com ele. Agora, sobre a questão do poder, né, que o Trunks usa as espadas e tudo mais, eu acho que o mais próximo que temos disso seria o Silver Chariot, que basicamente é um espadachim e tudo mais. Porém, o tipo de espada que ele usa é uma espada de esgrima, enquanto a espada que o Trunks usa é uma espada mais tradicional. Então, se fosse para ser o Chariot, teria que ser uma versão diferente. Mas nesse caso, né, usando uma espada normal.
E sobre as habilidades, ele até que é um stand forte, mas de cabeça, as mais importantes que eu consigo lembrar é aquela que ele lança a espada, a que ele quebra a armadura e fica mais ou menos na velocidade da luz, e os ataques normais dele, que já são muito fortes. Então creio eu que ele conseguiria sim ficar em pé de igualdade com os protagonistas. E agora, falando sobre o pai dele, né, o Vegeta, eu demorei muito para pensar nesse e pode parecer loucura, mas creio eu que um stand que combinaria com o Vegeta é o The Hand. E bom, para você que não sabe, basicamente o poder do The Hand é apagar as coisas com a mão dele. Mas Goten, como que isso funcionaria no Vegeta? Bom, vamos lá, né? Temos alguns caminhos. Primeiramente, eu vou ter que falar a razão de eu ter escolhido esse stand. Primeiramente, pela personalidade do Vegeta de não se segurar e já chegar com tudo pra cima do oponente. E segundo, pela habilidade que o Vegeta tem atualmente, que é justamente de poder apagar as coisas. Mas eu vou explicar aqui mais ou menos como funcionaria. No primeiro caminho, basicamente, no começo, o The Hand seria só um stand de porrada. Porém, a partir do momento que o Vegeta desbloqueasse o ego superior, ele teria a habilidade de apagar as coisas. Já no segundo caminho, o Vegeta teria o apagamento do The Hand desde o começo, porém, quando ele desbloqueasse o ego superior, ele ficaria mais forte, talvez podendo apagar coisas à distância, ou podendo apagar mais coisa, ou talvez mais buffs no geral mesmo. Agora, precisamos falar sobre o protagonista, né? O Goku, por incrível que pareça, não vai ter o principal stand de porrada de Jojo, mas sim o Crazy Diamond, que pra você que não sabe, é um stand tanto de porrada quanto de cura. Ele não pode curar o próprio usuário e nem trazer alguém de volta à vida, mas é um stand de cura. E os traços do Goku que eu escolhi para pegar esse stand é basicamente duas coisas. Primeiro é o bom coração do Goku, né? Porque justamente teria isso dele querer salvar as pessoas. Então, ao invés de usar as sementes dos deuses contra o Cell ou o Moro, ele usaria o próprio stand. E também o fato de que o Crazy Diamond é um stand estupidamente versátil e o Goku é um cara muito inteligente em batalha. E não se engane, não é porque ele sabe curar que ele não sabe bater, o bichinho é bem forte também. Então eu acho que seria mais ou menos o equilíbrio ideal para o Goku, entre o seu coração humano, a sua parte mais estrategista e a parte mais da porrada mesmo. Então por mais que a personalidade dele não combine com a personalidade do Josuke, eu ainda acho que o stand em si combina. Mas até agora eu não dei um stand para um vilão. E o vilão escolhido desse vídeo foi o Cell. Porque ele é perfeito? Não, porque ele é um vilão mais fácil de pensar, já que o Cell é relativamente versátil em todos os sentidos. E você pode até me achar louco, mas um stand que combinaria com ele é o Echoes. Não só porque ele tem um design até que parecido com o Cell, mas o fato dele ter vários estágios e ir evoluindo a cada forma faria com que ele combinasse ainda mais com o Cell. E eu também acho que seria legal que quando ele virasse o Cell perfeito, ele desbloqueasse o ato 4. Já que eu acho que todos os outros atos não seriam fortes o suficiente para fazer sentido com o Cell. Mas um possível ato 4, com um nível de força ali nivelado com o Cell perfeito, poderia sim ser uma grande ameaça. E o poder desse stand é até que bem diferenciado. Se eu não me engano, ele usa onomatopeias para dar efeitos para as pessoas. E isso vai ficando mais forte com o avançar dele. E por último, mas não menos importante, o maior inimigo desse canal, o Senhor Poder Oculto. E sim, ele teria o maior stand de porrada de Jojo, que é o Star Platinum. Porém, eu teria que fazer uma modificação para fazer sentido, que é no caso tirar o Time Stop. E por que o Gohan teria o Star Platinum e não o Goku? Não só porque o Gohan, ele, entre aspas, tem que ser mais forte que o Goku, então o Crazy Diamond, apesar de ser muito forte fisicamente, ele ainda perde pro Star Platinum, mas também o fato de que tem uma teoria, e que aqui seria a realidade, de que o Star Platinum ele ficaria mais forte ou mais fraco, dependendo do nível de raiva do Jotaro. Então, basicamente, ali na parte 3, que era justamente a parte que ele estaria mais revoltado, o Star Platinum era muito forte. E na parte 6, onde ele estava mais controlado, o Star Platinum virou bucha. E aqui seria basicamente a mesma coisa. Lá na Saga Cell, onde o Gohan, teria todo esse pico de raiva, o Star Platinum seria o da parte 3, que parece um armário. Já quando o Gohan fosse enferrujando
ele parando de treinar, o Star Platinum ficaria magrelo, que nem ele fica em Jojo. E se ele voltasse a ter algum pico de raiva, o Star Platinum ficaria mais forte. Basicamente seria esse o funcionamento dele, né? Eu estaria meio que substituindo o poder oculto pelo Star Platinum. E assim, eu não lembro tanta coisa assim de Jojo, mas se eu falei besteira, por favor me perdoe. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, muitas das vezes você pode estar passando por um momento difícil da sua vida e pensando que pessoas cometem atos ruins e são impunes enquanto você faz coisas boas e só se ferra, que talvez fazer o certo não vale a pena, porque você não vai ser recompensado. Mas eu te digo, não pense assim, meu amigo, e muito menos tenha inveja daqueles que fazem coisas ruins. E eu acredito que você consegue sair desse momento ruim, mas você não precisa acreditar em mim, acredite em Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypark é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!